Ficar até daqui para a frente. Sim, só entra aqui e limpa. Daqui para trás. Aproveitas que vir para aqui. Glória a Deus. Vamos dar início à nossa escola bíblica, amém? Com louvor, vamos adorar um bocadinho a Deus, louvar a Deus, trazer a presença de Deus à nossa vida para recebermos de Deus o melhor que Ele tem para nós, que é a Sua Palavra, a mesma, eficaz, poderosa, invencível, perpétua, incomparável, a Sua Palavra. Amém? Amém? Glória a Deus. Celebrai Cristo, celebrai. Celebrai Cristo, celebrai. Celebrai Cristo, celebrai. Celebrai Cristo, celebrai. Jesus vive, Jesus vive para sempre. Cristo vive, aleluia. Jesus vive, Jesus vive. Vamos celebrar, vamos celebrar, vamos celebrar, vamos celebrar. Já ressurgiu o Salvador. Celebrar Cristo, celebrar. Essas palmas. Celebrar Cristo, celebrar. Celebrar Cristo, celebrar. Vamos todos celebrar. Celebrar Cristo, celebrar. Jesus vive, Jesus vive para sempre. Cristo vive, aleluia. Jesus vive, Jesus vive. Vamos celebrar, vamos celebrar, vamos celebrar. Já ressuscitou o Salvador. Jesus vive, Jesus vive para sempre. Cristo vive, aleluia. Jesus vive, Jesus vive. Vamos celebrar, vamos celebrar, vamos celebrar, vamos celebrar. Já ressurgiu o Salvador.
entronizo, Senhor Jesus, aclamamos de aqui no nosso meio, te louvamos com amor e ao adorar-te, Rei Jesus, e ao adorar-te, Rei Jesus, e ao adorar-te, Rei Jesus, manifesta o teu trono, Senhor, e ao adorar-te, Rei Jesus, e ao adorar-te, Rei Jesus, e ao adorar-te, Rei Jesus, manifesta o teu trono, Senhor, manifesta o teu trono, Senhor, manifesta o teu trono, Senhor. Só quero te louvar, quero te dizer, te amo, tu és tudo para mim, e o teu nome santo exaltará. Eu só quero te louvar, quero te dizer, te amo, tu és tudo para mim, e o teu nome santo exaltarei, teu nome santo exaltarei, teu nome santo exaltarei. Mais e mais te amo, Senhor, mais e mais e com mais fervor, mais e mais me ajudas, Senhor, mais e mais para ti o louvor, mais e mais vitórias sem fim, mais e mais tu cuidas de mim, mais e mais me abençoas, Senhor, mais e mais para ti o louvor, mais e mais para ti o louvor. Só tu és digno de toda a honra, honra e glória para sempre. Amém. Teu é o reino, teu é o poder, recebe o nosso louvor, Jesus. Só tu és digno de toda a honra, honra e glória para sempre. Amém.
bom, Senhor. Ele é maravilhoso. Tu és um amigo em quem posso confiar. Tu estás comigo, A paz do meu coração. por onde eu andar. Os dias mais difíceis, não te posso ver. Mas quando me chamas, tu vens logo a correr. Tua mão estendida para mim. Obrigado, Jesus. Teu amor parece não ter fim. Oh Jesus, segura em tua mão. És a paz Do meu coração. Tua mão estendida para mim. Teu amor parece não ter fim. Oh Jesus, segura em tua mão. És a paz Do meu coração. És a paz do meu coração. Quero ouvir, igreja, és a paz. és a paz do meu coração. Quero ouvir novamente. És a paz Do meu coração. do meu coração. És a paz do meu lar. És a paz. Nossa igreja, És a paz. da nossa família, És a paz. és a paz do meu coração. Está na tua mão, és a paz que o mundo não pode dar, és a paz única em todo o universo, és a paz do meu Coração. Obrigado, Jesus. Senhor Jesus. Glória a Deus, Jesus. Obrigado, Jesus, nesta noite. Damos-te graças pela tua doce e suave presença. Damos-te graças, Senhor, pelo teu grande amor, porque tudo vem de ti, é por ti e volta para ti, Senhor. Graças te damos pela nossa salvação. Graças te damos, Senhor, pelo sangue derramado na cruz do Calvário e pela tua ressurreição. Graças te damos por tudo que tu tens feito, Senhor. Aquilo que o olho não viu, o ouvido nunca ouviu, nem nunca subiu ao coração de ninguém. É o que tu tens reservado para cada um de nós. Faz-nos andar dignamente diante de ti, Senhor, agradando-te em tudo e frutificando em toda a boa obra, crescendo no pleno conhecimento da tua palavra, para que possamos a cada dia praticar mais e mais, agradar o teu coração, Senhor, trazer glória ao teu trono e honrar o teu nome, que é sobre todo nome, em nome de Jesus. E todos dizem comigo: amém, amém, amém. Podemos sentar, glória a Deus.
Você trouxe a sua Bíblia? Sabe que um homem sem Bíblia é perigoso. Quanto mais uma mulher sem Bíblia, não é? Um homem sem Bíblia é um homem sem calças. Era complicado, não é? Uma senhora sem Bíblia e uma senhora sem chapéu. Isto agora com chuva dá jeito. Verdade? Glória a Deus. Alguns anúncios muito rápidos. Não se esqueça, amanhã vamos a Évora, a nossa igreja de Évora. Às 15 horas lá estaremos. E será de certeza uma grande bênção. Quem quiser ir connosco, já sabe. Ainda há um lugar vago e mais 3 ou 4 na bagageira. Se você não se importar de ir agarrado à guitarra. Não é esta. É outra. Esta é mais levezinha. E domingo às 10 da manhã cá estaremos para a nossa reunião. Para todos juntos irmos à presença de Deus, louvarmos a Deus, ouvirmos a palavra e cultuarmos ao Senhor. O que mais é que eu posso dizer a vocês? Vamos estudar um bocadinho da palavra de Deus, ver o que é que Deus tem para cada um de nós. E queria pedir que vocês abrissem as vossas Bíblias em Hebreus capítulo 11. Hebreus capítulo 11. Irmãos, eu não sei se vocês sabem, mas existe um livro da Bíblia que está inacabado, que ainda hoje está a ser escrito por aquilo que você e eu fazemos, que é o livro de Atos. É o Atos dos Apóstolos, portanto, se você não sabia, você é um apóstolo. O livro de Salmos também não. O livro de Salmos também, exatamente, para os salmistas, não é para os levitas, porque os levitas eram no tempo do Velho Testamento. Mas o livro de Atos não está completo porque está a ser acrescentado com aquilo que você e eu fazemos. E há um capítulo do livro de Hebreus que também não está completo, que todos os dias tem novas entradas, como eu costumo dizer, não é? É que é os generais ou os heróis da fé, o capítulo 11 de Hebreus. Começa logo por falar em alguns, logo desde o princípio, não é? Que o autor de Hebreus, no meu entender, é o apóstolo Paulo. Alguns discordam e eu respeito isso porque a forma de escrita é totalmente diferente das outras epístolas. Mas eu não sei se vocês sabem, mas Paulo nunca escreveu um único livro. Ele ditou. Alguém escrevia por ele. E por isso é natural que a pessoa que estivesse a escrever fosse pondo um bocado da sua própria forma de escrita, não é? Nós às vezes dizemos coisas entre nós e dizemos, isto devia de ser assim. E depois alguém diz-me assim, pastor, mas não se pode dizer dessa maneira. Então vamos dizer de outra. Exatamente o que deve ter acontecido com o apóstolo Paulo, não é? Paulo dizia assim, olha, faz o que tu quiseres e depois não venhas chorar com aquilo que andas a colher. Paulo, não podemos dizer isso dessa maneira, senão as pessoas vão ficar zangadas. Então põe assim, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. É exatamente a mesma coisa, mas por outras formas, não é? Outra forma de escrita, outra forma de falar. E quando nós começamos a ler o capítulo 11 de Hebreus, fala primeiro logo no versículo 2 que os antigos alcançaram testemunho. Os antigos alcançaram testemunho. E o primeiro herói da fé que é mencionado é Abel. Não foi Adão, não foi Eva, não foi nenhum outro ser espiritual criado. Irmãos, não sei, eu sei que vocês sabem, mas é sempre bom relembrar, não é? Antes de Deus criar tudo o que está na terra, a começar pelos seres viventes, as árvores, a erva,
todo o sistema imunológico do planeta e todo o sistema de vida do planeta, que tem vários ciclos, tem vários sistemas de vida. Deus criou tudo o que existe, que ainda, segundo o que diz a palavra de Deus pelo apóstolo Paulo, que é ainda mais real do que o mundo físico, que é o mundo do espírito. Aonde o espírito pairava para que todas as coisas fossem criadas ao som da sua voz, ao som da palavra de Deus. E o que é certo é que foram criados muitos seres espirituais. Anjos, arcanjos, querubins, serafins, tronos, domínios, hostes espirituais. São muitos os seres que foram criados, os quais nós nem sequer conhecemos ainda. Vamos conhecer um dia quando estivermos com Jesus. A meu ver, com Jesus, claro. Quando um dos querubins ungidos se rebelou contra Deus, nomeadamente Lúcifer, ele conseguiu arrastar com ele um terço, não é dos anjos, porque até nem é isso que está no original, um terço da criação espiritual. Ele arrastou com ele um terço de todos os seres espirituais criados naquele tempo. Só os anjos são mais numerosos que os grãos de areia das praias deste planeta. Agora imagina o resto. Então quer dizer que ele arrastou com ele tronos e domínios e hostes espirituais que se tornaram espirituais da maldade, que é o que está em Efésios capítulo 6. A nossa guerra não é contra a carne e o sangue, mas sim contra as hostes espirituais da maldade, nas regiões celestiais, contra todos os espíritos imundos, espíritos malignos, tudo aquilo que, ao se rebelarem contra Deus, tornaram-se em coisas horríveis, que só têm um objetivo: infernizar a minha vida e a sua. Principalmente, então, a partir do momento que nós entregamos a vida a Jesus, o grande objetivo deles é tentar nos destruir. A tentar, não quer dizer que consigam. Primeiro, porque nenhum deles se pode aproximar de nós, a não ser que você autorize. Sabe como é que eu sei que eles não se podem aproximar de nós? A Bíblia diz também em Efésios capítulo 6 que Satanás lança as suas setas, os seus dardos inflamados. Quem é que já jogou dardos aqui? Em algum sítio? Pronto. Você estava lá em cima do alvo, a espetar a seta no alvo? Não. Está a uma distância. Verdade ou mentira? Nos Jogos Olímpicos há o tiro ao alvo com arco e com besta. Para quem não sabe, aquela arma que dispara com... antigamente era com tendões de animais torcidos, hoje é com ar, não é? Pressão de ar. Ou gás. Não, tiro ao Álvaro. Tiro ao Álvaro, mas é aqui o nosso Alvarinho. Não, ninguém te dá tiros, Alvarinho. Mas vocês estão a perceber, ou seja, mesmo nos Jogos Olímpicos, eles estão a uma distância. E, por exemplo, quando é tiro ao alvo com arco, eles estão a 300 metros, 200 metros, estão a uma distância grande. Assim é o que podemos comparar com os nossos inimigos, que não são o patrão, não são a sogra, não são os colegas, não são os vizinhos de cima. Os nossos inimigos são espirituais. E são eles que nos tentam destruir. Com setas inflamadas, com pensamentos, com ideias, com influências. Aproveitando certas circunstâncias do nosso dia-a-dia para nos pôr dúvida, confusão, medo. Tudo o que são sintomas que não nasceram connosco. Nenhum desses sintomas, nenhuma dessas sensações, nenhuma dessas maneiras de estar na nossa vida nasceu connosco. Você não nasceu para ter medo, você não nasceu com medo. Ai, mas eu chorei quando nasci. Você chorou porque o médico deu-lhe uma palmada. Para abrir os seus pulmões, para você chorar. E você sabe porque é que você fez isso? Para você pronunciar o nome do Senhor. O nome do Senhor são 4 letras, o tetagrama. Não tem forma de pronunciar a não ser ou. Quando você respira, você está a dar glórias a Ele. Até o maior dos ateus
para dizer que é ateu, primeiro diz o nome do Senhor. E há muitos que até dizem que são ateus graças a Deus. Portanto, veja só a ridículo. Mas, não é? Mas pronto, isto para dizer o quê? Que nós não temos que permitir que estas presenças malignas nos inflijam medo, nos inflijam influência, ao ponto de nos cegar o entendimento ou de nos tirar o foco de Deus. E como é que eles fazem isso? Por exemplo, com ofensas. Levantam circunstâncias, pessoas que levantam mentiras e calúnias a seu respeito, pessoas que criam circunstâncias para você andar entretido com isso. Aquela pessoa falou mal de mim, aquela pessoa disse aquilo. E é assim que somos derrotados, sabiam? Porque mesmo que você tenha razão, temos a tendência para nos vitimizar. Eu estou a ser atacado, já viram o que é que está a acontecer comigo? E Deus diz assim, até não fizeram muito pior comigo. E não fazem ainda hoje com o nome de Jesus, com o próprio nome de Deus. Você sabia que eu tive um vizinho cujo ele dava nomes aos cães e o nome era sempre o mesmo, era Jeová, que era para provocar a minha mãe e para nos provocar a nós. Que éramos crentes. Anda cá, Jeová! Jeová, não faz xixi aí! Olha o ridículo, não é? De chamar, mesmo só para nos ferir. No Médio Oriente, sabem o que é que muitos dos islâmicos fazem aos crentes? Há lá muito crente, há lá muita gente crente em Jesus. Há lá, muito crente. Há lá. Há lá. Há lá. Salam aleikum. Sabem o que é que eles fazem? Fazem o símbolo da cruz no chão e depois cospem em cima. Que é para nos infligir dor, para nos fazer ficar zangados. E nós não podemos permitir, então vou ser passivo. Não é uma questão de ser passivo. É uma questão que eu não posso ceder à tentação de cair no erro. Eles estão no erro, então eu não posso ser arrastado para essa lama. Quem diz uma ofensa, diz uma injustiça no trabalho, uma injustiça no meio do seio familiar, na igreja. Uma injustiça na igreja. Às vezes os pastores não têm a informação toda e tomam decisões só ouvindo um dos lados. É a pior coisa que pode acontecer. E nós não podemos permitir que isso aconteça nem para nós, nem para eles. Para eles, os irmãos. Porquê? Porque vamos ferir corações, vamos magoar. E depois entra outra vez a palavra de Deus que diz lá em Eclesiastes, aliás, em Provérbios, que o irmão ofendido é mais difícil de conquistar que uma cidade fortificada a ferro. Quem é que me está a entender? Então, eu quero, nesta noite, pegando na palavra de Deus, e veja que começamos pelos simples heróis, não é? Eu falei, o primeiro herói que é aqui mencionado é Abel. Abel foi morto pelo irmão. E tudo porquê? Porque ele não entendeu, ele próprio Caim, que foi ele que matou o irmão Abel, ele não entendeu que ele próprio errou com Deus. Ele errou com Deus. E Deus até foi amigo dele e disse-lhe, olha, não vou aceitar a tua oferta, mas vê lá se abres a pestana. Deus fala connosco. E porquê que nós não damos ouvidos? Porque damos ouvidos à dúvida, damos ouvidos ao medo, damos ouvidos à influência maligna, damos ouvidos a uma pessoa que não tem frutos na vida, damos ouvidos a pessoas que só falam da boca para fora, não falam do coração. Muitos de nós não precisamos de ouvir, sabe o quê? Não precisamos que nos deem razão. Tens razão. Não. Muitos de nós só precisamos é de alguém que nos abrace. De alguém que junte os pedacinhos em que o nosso coração está partido. Ponha aquilo tudo no sítio e diga assim, vamos em frente. O dia está a acabar. Amanhã é um dia novo. Amanhã começa tudo de novo. O sol vai nascer. E nasce uma nova oportunidade de fazermos a diferença. De fazer a diferença. Não é de vingar, não é de bater, não é de arregaçar as mangas para ir. Eu não perco uma oportunidade. Não, irmãos, não perca uma oportunidade de perdoar. Não perca uma oportunidade de você não retirar o seu nome da lista dos heróis da fé. Não deixe que isso aconteça. Abel podia não estar aqui se Abel pegasse numa pedra e também desse ao irmão. Toma, que é para aprenderes. Mas não.
Outro que foi chamado de herói da fé, Enoque. O que Enoque fez? Aos olhos dos homens, nada. Viveu 300 anos, o que já é bastante mais do que você e eu. Não é? Mas aparentemente não fez nada. Mas está lá um pormenor na genealogia que diz que Enoque andava com Deus e amava a Deus, e para isso Deus o tomou para si, antes que alguma coisa viesse e estragasse aquele relacionamento entre ele e Enoque. A gente às vezes não consegue compreender como é que há familiares nossos que vão mais cedo para cima, para casa. Eu quero dizer que isso acontece antes que venha alguém e ponha veneno aonde Deus pôs prosperidade, pôs amor, pôs paz, pôs vida. É por isso que às vezes acontece. Perdemos familiares, amigos, que são de crentes, são de Deus, são de Jesus. Vão mais cedo para a glória. Para quê? Para que eles não percam aquele relacionamento com Deus que Deus tanto ama. A Bíblia também diz que preciosa é para o Senhor a morte dos seus. Quer dizer que Ele tem prazer na nossa morte? Não, Ele tem prazer em estar connosco. Tem prazer em ter um argumento para nos vir buscar e agora és meu. Agora já ninguém te rouba. Posso ouvir um amém? Amém. Bom. Depois, diz assim o versículo 6. O autor interrompe a lista dos heróis da fé para falar uma coisa que para mim é a chave para a minha vida e para a sua. Diz assim o versículo 6. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus 11:6 é onde estamos. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. O que é que significa galardoador? O que é um galardão? É um prémio. É uma recompensa. É uma prenda. É uma oferta, é uma oferenda. É algo que Deus decidiu dar àqueles que o buscam. E veja só, tanta gente que perde tempo à busca de dinheiro. Tanta gente que perde a vida inteira à busca de riquezas. Quando Ele diz que é Ele quem galardoa, é Ele quem oferece, é Ele quem dá, é Ele quem nos entrega na nossa mão. O que é que eu tenho de fazer? É buscá-lo. Buscá-lo, buscá-lo, sem segundas intenções. Ó Senhor, como a gente fazia com os nossos pais, quando éramos pequeninos, não é? Eu ia para o pé do meu pai, sentava-me ao pé dele, encostava a cabeça assim no peito e ele dizia-me logo: o que é que tu queres? Está um chocolate no frigorífico. Você nunca fez isso? Pouco. Amanhã os meus amigos vão chegar à bola, eu também queria ir. Certo? Mas não é assim que temos que fazer com Deus. Temos que fazer isso sem segundas intenções. Ame-o porque Ele é Deus. Ame-o porque Ele é seu Pai. Ele quer ser o nosso Pai. Um Pai querido, um Pai que ama, que sustenta, que suporta, que nos defende, que é um muro ao nosso redor. Um Pai que, quando o inimigo se levanta contra nós, Ele arvoreia a sua bandeira e diz: alto, não tocas neste. Posso ouvir um amém? Amém. Depois fala de Noé. Noé que teve uma carga de trabalhos. Fala de Abraão. Sabe uma coisa? Todos estes, tirando Enoque, todos estes, em certa dada altura da sua história, começaram a sair um bocadinho fora do carril. E é aqui que eu quero também tocar hoje em si. Nós às vezes, e nós vivemos num mundo com tanta informação. Vocês já viram? Quando eu era mais novo, andava na escola, na minha adolescência, 15, 16, 14 anos, já havia internet, mas não havia com tanta facilidade como há hoje. Eu, para investigar para os trabalhos da escola, eu tinha que ir para as bibliotecas. Ou tinha que ir consultar as enciclopédias que eu tinha em casa. Bendita Reader's Digest e bendita Círculo de Leitores. Pelo menos aqui em Portugal era assim. Portanto,
Epá, a sério, eu ia investigar, eu ia, pegava naquilo, pedia autorização aos meus pais, levava a um sítio para tirar fotocópias das fotografias, dos sítios, das coisas. Ia à biblioteca fazer estudos, íamos com os meus colegas. Hoje em dia não é preciso, você vai à internet e os trabalhos estão lá. Muitos até fazem copy-paste. Copiam, descaradamente. Não é? Está lá tudo. Isso mostra que a internet tem demasiada informação. Sim, tem. Até muita desinformação. E é aqui que eu quero dizer a vocês, irmãos, eles saíram fora do carril porque começaram a perder o foco. Não perca você o foco de Deus. Não comece a entrar por um carril onde Deus não está. Ai, pastor, eu ando à busca do sobrenatural de Deus. Irmãos, isso também eu. Todos os dias eu busco o sobrenatural de Deus. E se quer que eu lhe diga, eu vou ser muito sincero. Todos nós vivemos no sobrenatural de Deus sem dar conta. Todos nós. Você hoje pegou no seu automóvel e chegou aqui à igreja são e salvo, você já esteve no sobrenatural de Deus hoje, sem você saber. Porque em algum momento alguém passou um sinal vermelho, alguém não respeitou um sinal e fez uma manobra perigosa, e você chegou aqui são e salvo sem o único risco no seu carro. E eu estou a falar muito a sério com vocês, porque hoje prolifera-se muita coisa terrível. Eu já falei nisto em Évora e falei na semana passada, penso eu, aquela mulher que andava a dizer que tinha pó de ouro nos pés. Dizer que era de Deus. Não era nada de Deus, aquilo são purpurinas que já estavam desde o princípio e aquilo é tudo para fingir que Deus está ali para pôr pó de ouro. Diga-me uma passagem da Bíblia em que Deus tenha feito tal coisa. Ou que necessidade é que Deus tem de pôr pó nos pés de alguém para dizer que é próspero. Irmãos, também ouvi uma vez de uns jovens, na nossa igreja houve uma irmã que estava a adorar a Deus e Deus foi e transformou o feixe da mala em ouro. E eu disse-lhe, e então? E ela tinha problemas financeiros, tinha graves problemas financeiros. Então o que é que ela fez? Escavacou a mala para vender o feixe e pagar as dívidas? Não, ela ainda hoje tem a mala. Então não foi o poder de Deus. E Deus não ia transformar coisas em ouro que você não pudesse usar. Eu dei-vos o exemplo a semana passada. Pedro e Jesus. Estão-vos a cobrar um imposto que não é justo. Vai, pesca um peixe. E o primeiro que apanhares, abre-lhe a boca. Vai lá estar a moeda para pagares. O meu imposto e o teu. Este é que é o suprimento de Deus. Este é que é o verdadeiro sobrenatural de Deus. Não é pôr a dor nos pés, nem pôr a dor a cair, como eu já ouvi falar, e outras coisas que não têm nada a ver com Deus. Então, cuidado com o que você procura do sobrenatural. Eu estou sempre a dizer isto, não é? Mas tenho que dizer. Deus não está em borras de café, Deus não está nas conchinhas, Deus não está nos búzios. A não ser que seja uma boa salada de búzios. Bem cozidinhos, com alho e coentros. Para quem não jantou, já estou aqui com água na boca. Deus não está nessas coisas. Deus não está nas cartas do tarô. Deus não está em, mas aquela senhora parece que sabe tudo. Olha, ela sabe aquilo que os demónios lhe mostram. Mas sabe uma coisa que eu tenho aprendido ao longo da vida? É que Jesus disse uma coisa extraordinária. Que esses eram servos de Satanás. E Satanás é o pai da... Mentira. Pai da... Mentira. Ora, aí é que está. Se ele é o pai da mentira, por que é que vamos acreditar naquilo que ele diz? Até porque ele pode apenas querer começar confusão em casa. Tanta coisa que tanta gente tenta adivinhar. E eu pergunto, e você não olha para este livro que está mais atual que o jornal que vai sair amanhã? Você não olha, não vai falar com o seu pastor, não pede um aconselhamento, não pede uma opinião, não pede para orar junto com ele. Pastor, ore comigo aqui. Para que Deus mostre, para que Deus faça qualquer coisa. Na semana passada, há 15 dias, vai fazer neste domingo 15 dias, pelo Espírito de Deus profetizei aqui que havia uma senhora que tinha um processo em tribunal, que naquela semana ia ter a resposta. E essa irmã recebeu a resposta. Caso arquivado, ficou inocentada de todas as acusações. Ficou tudo terminado. Foi tremendo. Coisas mesmo... Isto é que são coisas sobrenaturais. Agora andar à procura. Pessoas a levitar no ar. Olha, irmãos,
Pessoas a levitar no ar, cuidado, que isso é perigoso. Pode ser gases. Sei, hélios ou coisa assim. Tá, cuidado com essas cenas. Ou aqueles profetas que dizem, você mora na rua tal, em tal parte, em tal sítio. Isso não são profetas. São pessoas que têm alguém que está a bichanar o ouvido onde é que você mora. Porque se calhar você em algum momento pôs nas redes sociais alguma informação que não devia ter posto. Eu já vi isso. Infelizmente eu já vivi isso. Já me arrependi. Não o que eu tenha feito, mas já estive num sítio que ainda hoje faz. E não tem nada a ver com o sobrenatural de Deus. Então, cuidado. É um alerta. Atenção, eu só estou a dar um alerta a vocês. Para que nunca percamos o foco, o alvo. Veja, por exemplo, há bocadinho falávamos no rei Salomão. O rei Salomão foi um homem quem, originalmente, ou pelo menos no início, humilde, sincero, coração singelo diante de Deus. Diz-me o que quiseres e eu te darei. Ele não pediu riquezas, ele não pediu fama, ele pediu sabedoria e a presença de Deus com ele. Sabedoria e a presença de Deus com ele. Para quê? Para poder guiar o povo, para poder guiar a nação, para poder ser um bom rei, ser justo. Vocês estão a entender? E isso mostra-me o quê? Mostra-me que há um desejo de nós sermos puros diante de Deus. Claro que depois, com tanto dinheiro, com tanta riqueza, com tantas mulheres, eram 999. Entre mulheres e concubinas. Irmãos, uma já é o que é? 999? Jesus Cristo. E depois começou a ir. Estou a brincar. E depois começou a andar pela idolatria. Veja, um homem que pediu sabedoria a Deus, de repente já estava fora de foco. Porquê? Porque eram tantas as mulheres que andavam fora da presença de Deus, que o estavam a levar para aquele caminho. O problema não está nas senhoras, o problema está nas influências. É isso que eu estou a querer mostrar. Então o que é importante? É eu focar-me na palavra de Deus e em Jesus. E os meus amigos, sabem quem são? São aqueles que me acrescentam, não aqueles que tiram de mim. Porque se eu for acrescentado por eles, eu vou acrescentá-los a eles também. Eu tenho amigos com quem eu não falo durante muito tempo. Mas quando falo, parece que interrompemos uma conversa ontem. Ainda há bem pouco tempo eu tive aqui um amigo que temos mais de 30 anos de amizade. E assim que ele entrou pela porta da igreja, parece que retomámos uma conversa parada ontem. Mas não nos falávamos, se calhar, pessoalmente, há uns 5 ou 6 anos. E porquê? Porque ele acrescenta-me e eu acrescento a ele. Eu oro por ele todos os dias, eu quero a salvação dele. Ele já veio aqui tantas vezes, um dia, o cântaro vem tantas vezes à fonte, que um dia parte, portanto ele há de cá ficar. Vocês estão a perceber? Ou seja, ele acrescenta-me e eu acrescento. E é isso. E quando eu sabe, é daquelas pessoas que a gente fala ao telefone e não, quando desliga não diz assim, a ver que nunca mais acabava. Não, é o contrário. Foi bom falar com ele, é bom falar com ele. Quando nós temos pessoas que no fim da conversa dizemos que mais acabava, irmãos, isso não é um amigo. Isso é um consumidor da sua energia. É um consumidor da unção de Deus da sua vida. Estão-nos a roubar a presença de Deus aos poucos e poucos. E sabe, então, mas porquê é que eles ligam? Porque eles sabem que você tem a fonte. Eles sabem que o seu alternador está a funcionar bem. E a bateria do seu carro, do seu coração, está carregadinha. Porque você está numa igreja que tem a palavra de Deus, tem a unção de Deus, cantamos 3 hinos, ou 4, quase sem ensaiar, quase por brincadeira. E veja se a presença de Deus não está aqui. E não é do aquecedor, não é do ar-condicionado, estão os dois desligados. Portanto, entenda isto. Não deixe que ninguém roube a presença de Deus da sua vida. Não deixe que ninguém roube a sua paz, a paz que há no seu coração, que não foi o mundo que deu, foi Jesus que deu. Eu que vos dei, João 14, eu vos deixo a minha paz, eu vos dou a minha paz. Paz que excede todo entendimento. As pessoas vão olhar para si e vão dizer, como é que tu podes estar tão descontraído com estes problemas todos para resolver? Porque Jesus é a minha paz.
Jesus é a fonte da minha vida. É o sustento do meu coração. Então eu não posso permitir que nada nem ninguém me roube essa paz, me roube essa força. Quem é que me está a entender? Amém? Amém? Glória a Deus. Depois diz assim, quer ver? Fala de Abraão, o pai da fé. Mais para o fim também começou a descarrilar. E fez muita coisa extraordinária que fica de exemplo para nós. E são os heróis da fé, e ele há uma altura que diz assim, que se mais tivesse para contar, que se mais fosse para dizer, não havia páginas na Bíblia para descrever os heróis da fé. Mais para a frente, fala de Isaac, depois fala também de Jacó. Veja só Jacó, o trapaceiro, a quem Deus teve que mudar o nome para fazer dele alguma coisa. Ele, gêmeo de Esaú. E, no entanto, a Bíblia diz em Malaquias que amou a Jacó e aborreceu a Esaú. E Jacó era trapaceiro, mentiroso, enganador. É impressionante a gente quando pensa nisto. Como é que Deus amou este? Porque o coração dele era genuíno, enquanto que o outro não. É aqui que está o grande segredo. Você já se perguntou porque é que parece que há pessoas que vêm à igreja só uma vez por mês e Deus dá-lhes tudo. E há outros que vêm todos os dias, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, vão ao grupo familiar, vão a Évora, vêm ali, vêm acolá e parece que nada acontece. É o coração. O coração determina todas as coisas. Então não encha o seu coração com as coisas erradas. Não encha o seu coração com mágoas, com falta de perdão, com ódios, com rancores. Não ponha no seu coração as artes mágicas, as obras do diabo, o oculto. Ponha a palavra de Deus. Ponha a palavra de Deus. Irmãos, vocês estão a olhar para uma pessoa que... eu provavelmente saberia mais de 600 anedotas. Eu sabia de cor. Eu já tinha sequências criadas. Havia a sequência dos animais, a sequência do Hitler, a sequência disto. Tu também sabias uma quantidade delas. O teu professor foi bom que era aluno. Exatamente, provavelmente. No entanto, eu hoje quase não me lembro de nenhuma. Porque eu ocupei o meu coração com o quê? Com a palavra de Deus. Sou um adepto fervoroso de um clube de futebol. Lindo, maravilhoso, verde e branco. Tem o leão rompante. No fim a gente depois ora pela tua tosse. Camisola também. Mas vocês, no entanto, eu já não é não me dá prazer ver futebol. Eu gosto de ver futebol. Não tem mal nenhum ver futebol. Não vou substituir Deus por isso. Nem vou discutir futebol como discutia antigamente. Ou falar apaixonadamente. Irmãos, eles é que ganham os milhões. Vou agora andar a perder um... Eles é que correm lá os quilómetros. Deixa-os andar. Como dizia a minha avó, deixa-os ir indo. A gente vive a nossa vida. E vamos lutando pela nossa vida dia após dia. Vencendo as circunstâncias que surgem à nossa frente. Não permitindo que o diabo faça ninho na nossa família. Olha, outro segredo que eu quero deixar com vocês. Não deixe o diabo dominar a sua mente. Havia um homem que gostava muito de passear ali na zona de Cascais, no Pontão. Quem é que já lá foi? Aquilo é muito bonito. Dá para ir desde Cascais até São João de Estoril e acho que estão a preparar para ir até São Pedro, passa Carcavelos, vai quase até Algés. E então, ele andava sempre lá a passear, inverno e de verão. Estava reformado, andava sempre lá a passear. Tanto passeou, e andava assim devagar, que um dia havia uma gaivota que o via sempre. E essa gaivota foi e tal, e um dia pôs-o na cabeça dele. E ele, na vez de enxutar, não, começou a andar ainda mais devagar. Mais devagar e já fazia equilibrismo. Para a gaivota, não. Está a ver, não é? É como eu agora, estava quase a sair do plano da câmara. Para ir mostrar a gaivota, mas não posso. Então ele andava assim muito devagar, assim, coisa. Fazia ali equilibrismo. Sabe o que é isso que nós fazemos com os pensamentos? Os pensamentos errados, na vez da gente os enxutar,
ficamos a equilibrá-los, ficamos ali a pensar, ali na morte da bezerra, e o que é que eles estão a falar de mim? Se calhar estão a falar isto. E depois é no banho, estamos a tomar banho e de repente começamos a divagar. E se ele disser isto, eu vou fazer aquilo. E vou dizer aquilo. E se ele voltar-me a provocar, eu tenho esta resposta para lhe dar. E fazemos os filmes todos, alguns filmes dignos de Bollywood. Não é Hollywood, é mesmo Bollywood. Faca e alguidar e com muito carinho à mistura. Chamuças. E este é o segredo, não deixarmos. O pensamento vem, a gaivota vem, o passarinho vem. Irmãos, eu já contei isto em Évora uma vez. Veio um pensamento à minha cabeça, fui pagar a sala, vinha a descer a escada do hotel. O passeio ainda é assim um bocadinho, são uns 10 ou 15 metros até ao carro, até ao estacionamento. E eu ia a pensar, aquele pensamento vinha sempre à minha cabeça, sempre a mesma coisa. Pensamentos de derrota, pensamentos malignos. E eu ia no meio da rua e eu disse: cala-te, Satanás, no nome de Jesus! Vinha um casal a passar, até passaram para o outro lado do passeio. Tipo, filha, não te metas com aquele homem. Às vezes você tem mesmo que dizer: sai, Satanás! No nome de Jesus. Vê que resulta que até os miúdos calaram. Sério. E depois eu tenho que fazer o quê? Eu cativo a minha mente para Jesus. Eu cativo a minha mente à palavra de Deus. E faço o mesmo que o apóstolo Paulo fazia. A minha mente é de Cristo. Eu tenho a mente de Cristo. Eu sou uma nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se faz de novo. Eu recuso-me a aceitar pensamentos que não têm origem no trono de Deus. A minha mente e o meu coração não são caixote do lixo. Nem os meus ouvidos, eles são grandes. Posso ouvir um amém? Amém. Glória a Deus. Depois diz assim: pela fé Jacó, já lemos. Pela fé José, olha outro. José passou 13 anos até chegar à chamada dele. Foi preso, foi acusado, fizeram 30 por uma linha com ele. Até chegar a vice-governador da maior potência do mundo da altura, que era o Egito. Tudo para quê? Para que 7 pessoas fossem salvas da fome. Foi a família toda e aqueles que foram origem daquela que hoje nós chamamos Israel. A nação de Deus. Impressionante. Pela fé Moisés, já nascido, foi escondido. Versículo 23, estou a ler. Foi escondido 3 meses. Olha, a mim o Senhor escondeu por 5. A minha mãe só soube que estava grávida de mim, eu já tinha 5 meses de gravidez, e foi porque quis fazer aquaplaning no quintal. School. Escorregou, mandou um espelho. Não foi o médico que veio a casa e o médico deu-nos parabéns. Olha, parabéns, estás grávida. Doutor, tem piada. Você anda a brincar, doutor. Ninguém soube nada do Senhor guardou-me durante 5 meses para que eu pudesse nascer. Você deve ter a sua história, só Deus sabe, eu ainda não sei, mas alguns de vocês já conhecem. E eu sei que cada um de vocês tem a vossa história, cada um de vocês tem o vosso momento, que eu chamo de um momento divino de Deus, em que Deus apareceu para nos proteger, para nos guardar, para nos arrancar da morte, para nos trazer para o seu plano. E que nós, digo mesmo, nós não podemos recusar isso. Nem podemos negar isso. Nem podemos deixar que ninguém diga: isso é uma coincidência. Irmãos, não há coincidências. Deus é o único que sabe o que faz. Deus é o único que sabe o que faz. Posso ouvir amém? Amém. Depois diz assim: Moisés, não é? Escolhendo antes de ser maltratado. Passamos para o versículo 26. Tendo por maiores riquezas a vergonha de Cristo. Que engraçado. Mas Cristo ainda não era nascido nesta altura. Mas Cristo é o fundamento de todas as coisas. O Espírito pairava sobre as águas. E o que é que aconteceu para que as coisas fossem criadas? O Pai deu a ordem e depois houve a palavra.
E a Bíblia diz em João capítulo 1, versículo 1, que no princípio o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus e o Verbo era Jesus. Então, Ele é o princípio de todas as coisas. A Bíblia também diz em Colossenses capítulo 1, versículo 15, que Jesus Cristo é o primogênito de toda a criação. É o primeiro de toda a criação. Ele estava presente no momento da criação. Então, quando nós lemos uma coisa destas, que Moisés preferiu a vergonha de Cristo do que os tesouros do Egito, é mesmo real. Ainda ele não estava nascido nesta terra, mas ele já existia. E tudo o que foi feito, é feito e será feito, vem dele, é por ele e volta para ele. Por isso mesmo, temos que entender que tudo o que aconteceu neste planeta, desde a fundação dele até que ao fim que ele venha a ter, é do plano de Deus. Mas aquele ganhou as eleições. Mas o outro foi e aconteceu aquele tufão. Aconteceu aquilo. Irmãos, não há nada neste planeta que não aconteça que não seja de acordo com o plano e com a vontade de Deus. Pastor, então e a fome em África? Sabe porquê que existe tanta fome em África? Por causa dos homens. Há riqueza suficiente naquele continente para matar a fome 2 vezes ao mundo inteiro. Só que os homens preferem ser gananciosos. Só que os homens preferem ser maus. E por isso morrem crianças todos os dias. A cada minuto morrem 2 crianças de fome neste mundo. Mas uma coisa eu vos vou dizer. Essas crianças estão com Jesus. Nenhuma, tendo sofrido nesta vida, nenhuma não estará diante do Senhor eternamente. Estão a ouvir o que eu estou a dizer? Glória a Jesus. Versículo 29. Pela fé passaram o mar vermelho. Que, como vocês sabem, todos os anos o mar abre-se. Naquela data, não é? Faz assim, 2 paredes coalhadas de cada lado. Não? Não? Não. Quero ver que eu me enganei. Foi uma coisa extraordinária que Deus fez. Mas parece que as coisas que Deus fazia antigamente eram tão grandes e agora tão pequeninas. Sabe porquê? Porque o coração dos homens é muito mais pequenino para Deus. Nesta altura, eles não tinham em quem depender. Nesta altura não havia internet para depender da internet. Não havia um médico. Aquele médico é bom a operar. Aquela professora é que vai salvar o meu filho. Não havendo mais ninguém em quem depender, dependiam dele. E olha que ele nunca falhou. No meio do deserto tiveram fome, deu-lhes comer, deu-lhes carne, deu-lhes passarinho. Quem gosta de passarinhos fritos? Por acaso eu não gosto. Eu dou-te a minha parte. Não é impressionante? Tinham pão todos os dias com sabor a bolos de mel. Eu adoro bolo de mel. Sei imaginar que podia comer bolo de mel todos os dias. Nham, nham. No deserto. Tinham sede. Lá estava a rocha de Quirite para bater e vir a água. Para aquele povo inteiro. Quando saíram da terra de Gozan eram 600 mil. Quando chegaram, 40 anos depois, à beira do Jordão, para o passar eram 3 milhões. Só homens. Fora mulheres, crianças e bichinhos. Muita bicharada havia de haver ali. Vaquinhas, bois, cabrinhas, ovelhas, bodes, cavalos. Não me enganei, não disse bem os bichinhos, não disse. Às vezes podia-me distrair. Mas, olha aí, pela fé Raabe. Você sabe quem foi Raabe? A prostituta. Pastor, Raabe foi uma heroína da fé. Porque olha, ela nem pensou 2 vezes. Quando ela viu que aqueles 2 espias eram do povo de Israel, da nação santa do Senhor, ela não pensou 2 vezes em largar a vida dela para salvar a família inteira. Promete-me que eu e a minha casa não vamos sofrer. E aqueles homens disseram: assim será conforme disseste. Pendura uma corda escarlate na varanda.
E você sabia que há bem pouco tempo descobriram as muralhas de Jericó? Enterradas 30 metros debaixo da terra? Inteirinhas, perfeitas, com 2 falhas. Imagine quais são. Os portões e a zona onde estava a casa de Raabe. Permaneceu intacta. Irmãos, Jesus é da descendência de Raabe. Jesus é da descendência de uma prostituta. Pois é, ela foi, mas depois foi restaurada pelo Senhor. Este é que é uma heroína da fé. Aquele que abandona o pecado, aquele que abandona aquilo que não presta, para se agarrar à palavra de Deus, para se agarrar a um Deus vivo. Por isso ela faz parte desta história. E que mais direi? Versículo 32. Você agora já pode acompanhar comigo. Faltar-me ao tempo contando Gedeão, o covarde. Estava a malhar o trigo dentro de um lagar. A malhar o trigo no lagar. Sabe o que é um lagar? Onde se pisa a uva. Os lagares naquela altura eram feitos dentro de cavernas, que era para serem frescos e terem aquela umidade necessária por causa do mosto. Ele estava a malhar o trigo dentro do lagar, com o risco de ficar cego. Você sabe o que é malhar o trigo? É bater com aquela coisa que é para sair, aquilo fica aquelas coisas todas no ar. Meu Deus! Ele devia estar a malhar olhos fechados. Por isso, quando o anjo lhe apareceu e disse-lhe: "Oh, homem valoroso!" Gedeão, cheio de fé e coragem, disse: "Ai, meu Deus, como é para matar?" Não acordei ninguém, para não. Mas olha, Gedeão é um herói da fé. Baraque, Sansão, que fez tanta coisa de errado. Jefté, Davi, o homem com o coração segundo o coração de Deus. Que um dia andava a passear pelo jardim, na vez de ser rei e fazer o que lhe competia, e viu a Batseba a tomar banho no jardim. Pois. Por isso Paulo diz assim: fugir da aparência do mal. Mas não, há pessoas que gostam de se pôr mesmo lá no meio. Olha, David, Samuel, um dos meus profetas favoritos. E dos profetas, os quais pela fé venceram reinos, praticaram justiça, alcançaram promessas, fecharam as bocas dos leões. Isso é Daniel. Não és tu, Daniel, mas também podes andar a fechar alguns leões aí. O do Jardim Zoológico, por exemplo. Chegas lá e dizes: fecha a boca. Apagaram a força do fogo, versículo 34. Escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças. Na batalha se esforçaram, puseram em fugida os exércitos dos estranhos. E se pudéssemos continuar a contar, olha o 37, foram apedrejados, serrados, tentados, mortos a fio de espada. Andaram vestidos de peles de ovelhas e de cabras, desamparados, aflitos e maltratados. Homens dos quais o mundo não era digno, para que se cumprisse o que está escrito em Isaías capítulo 53. Desviavam o rosto dele como alguém de quem não viam beleza alguma. Era assim que o profeta descreveu Jesus. Aleluia. Errantes pelos desertos e montes, pelas covas e cavernas da terra. E eu agora podia continuar. Carecas, gordos, com óculos, surdos de ouvidos, mancos de uma perna. Eu não sei. Vocês é que sabem. Todos estes, tendo tido testemunhos pela fé, não alcançaram a promessa. Provendo de Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Todos eles existiram para nosso aperfeiçoamento. Para nosso aperfeiçoamento. Olhe para o irmão que está ao seu lado e diga-lhe: tu existes para meu aperfeiçoamento. É verdade. É verdade. A minha esposa não está aqui, mas a minha mulher é
ela é a melhor parte da minha vida, é a minha coroa. Aliás, ela é os melhores 2/3 que eu tenho da minha vida. É verdade, que é que eu não vou estar a fingir. É verdade. E glória a Deus pela equipa que eu tenho que trabalha comigo, porque eles aperfeiçoam-me e eu aperfeiçoo-os a eles. E os irmãos são assim uns para os outros, e mesmo dentro da igreja. A ideia é essa, nós sermos... É como o ferro afia o ferro. Certo? O ferro afia o ferro. Quando você vai ao peixeiro ou ao talhante e você vê ele a afiar a faca no aço, no ferro, o ferro afia o ferro. Assim somos nós uns para os outros. Nós nos aperfeiçoamos uns aos outros. Às vezes nas nossas conversas, à sexta-feira, estou sempre ali um bocado mais de tempo. Tenho a porta do escritório sempre aberta para as pessoas falarem, a gente conversar um bocadinho. A gente aperfeiçoa-se ali naquele bocadinho. Há opiniões que eu não concordo, mas nem por isso eu vou mandar a pessoa calar e digo, olha, se calhar tem razão. Se calhar é uma coisa que temos que ver. Ainda hoje disse, olha, se calhar ele tem razão. Se isto acontecer, vai acontecer outra coisa. Estávamos a falar nisso. Porque o ferro afia o ferro. Eu aperfeiçoo. Nas minhas conversas com o pastor Zé António, eu aperfeiçoo-me. E eu aposto que ele também se aperfeiçoa comigo. Porque aprendemos um com o outro, partilhamos memórias. Eu hoje no WhatsApp, em conversa com o meu irmão, que vem aqui, eu corrigi-o. Hoje não. Foi ontem. Foi. Eu corrigi-o. E ele agradeceu-me, disse obrigado pastor pela correção, porque isso ajuda-me a ser melhor. Exatamente. Porque a intenção é nós sermos melhores. A própria correção, até mesmo Deus quando nos corrige, é para nós sermos melhores. Para nós sermos melhorados, aperfeiçoados. O próprio Evangelho foi colocado para quê? Para aperfeiçoamento dos santos. Quem é que me está a entender? Então, o que eu quis explicar a vocês esta noite, tentando chegar a várias áreas da nossa vida, é o que está no versículo 6. Sem fé, sem nós acreditarmos, sem a palavra, é impossível agradar a Deus. Não é, sabe, às vezes as pessoas, pronto, não é? Muitos de nós não sabíamos melhor e eu não critico isso. Mas nos tempos idos da religião tradicional, entrávamos na igreja com uma cara triste e tal, porque isso agradava às pessoas. Ora, deve ser muito beata. Estou-me a rir porque são expressões engraçadas, não é? Mas, irmãos, não é a tristeza que nos aperfeiçoa. Não é aquela pose, aquela coisa. Sabe o que é que nos aperfeiçoa? É nós sermos verdadeiros uns com os outros. Sermos amigos uns dos outros. Aprendemos, e não tenha medo de partilhar o seu erro, porque o nosso erro vai dar ajuda a outras pessoas para que não o cometam. Ou, cometendo, saibam sair desse erro. Por isso é que eu gosto de partilhar convosco. Eu partilho isso muitas vezes aqui. Que o maior pecador de todos os que estão aqui sou eu. Eu sou o homem mais miserável desta sala. Se o próprio apóstolo Paulo dizia quão miserável eu sou, quem sou eu para dizer que não o sou? Se sou o maior pecador de todos. Sou o que vale menos. Mas todos os dias sou aperfeiçoado na graça e na glória do meu Deus. Que se compadece de mim. Sabe que Deus se compadece de nós todos os dias? Como você se compadece dos seus filhos. O seu filho faz uma birra. E você fica zangado com ele naquele bocadinho. Mas 30 segundos depois, um tom de voz, um olhar, um agarrar do dedo indicador da sua mão e o seu coração derrete-se na manteiga dentro do micro-ondas. Verdade ou mentira? É verdade ou mentira? Diga lá, assume. Porque é verdade. Quando mais nós, quando eu digo assim, tem compaixão de mim, Senhor. Tem misericórdia de mim. É como se eu estivesse a agarrar no dedo da mão de Deus e dissesse, oh, não te sangues comigo.
Eu sei que tu és um pai, não te zangues comigo. Eu preciso de ti. Dá-me a tua mão. É isso que eu quero que você entenda. Isso vale mais do que tudo o resto. Porque quando você faz isso, você está a trazer fé ao seu coração. Porque nós estamos a orar a uma pessoa que nunca vimos. Estamos a falar com uma pessoa que nunca vimos na vida. Por isso somos mais bem-aventurados do que todos os outros que o viram. Mas um dia vamos ver. Um dia vamos estar com Ele. E até lá, nós temos que imaginar o seu abraço. Nós temos que sentir a sua presença. Temos que nos agarrar à sua mão. Mesmo quando o mundo chama, mesmo quando a família nos abandona, mesmo que tudo esteja a desabar, você possa se agarrar à palavra de Deus, possa se agarrar a Deus com unhas e dentes e saber que Ele não nos deixa nem nos desampara, que Ele não nos abandona, que Ele está lá para nós. Ainda que não ouçamos a voz dEle, que você faça ouvir a sua voz. Quando tantas vezes, irmãos, eu estou no desespero da ansiedade, da tristeza, da mágoa, de coisas que acontecem. E eu levanto a minha voz, não é para dizer palavrões, não é para dizer asneiras, não é para gritar, não é para dizer que tenho razão. Eu levanto a minha voz para cantar, para dar honra e glória ao Criador de todas as coisas. Para entregar a glória que só Ele merece. Só Ele é digno. Porque mais vale a nós um bocadinho aos seus pés, um bocadinho, como aquela mulher que chorava e enxugava os pés dele com os seus cabelos. Um bocadinho na presença dele, um bocadinho aos seus pés. Irmãos, lembro-me de Mordequeu. Havia a ordem de mandar matar todos os judeus daquela nação. E aquele homem decidiu: eu não vou sair do portão do rei. É como se ele dissesse: eu confio em ti, tu está a cair, tu está a desabar, estão todos a fugir, está tudo a acontecer, a minha família virou-se contra mim. A minha sobrinha, que é a mulher do rei, não consegue fazer nada. Mas eu confio em ti de todo o meu coração. Eu confio em ti de todo o meu coração. E quando nós fazemos isso, nós estamos a dizer-lhe a Ele: mais me vale a mim, um bocadinho aos teus pés, um bocadinho. Um minuto aos teus pés é mais valioso do que toda a minha vida inteira sem te conhecer. E eu só consigo conhecer a Deus através da sua palavra. Através da sua palavra. Porque é impossível agradar-lhe. Porque é necessário que aquele que se aproxima dele creia que ele existe, que é recompensador, galardoador, abençoador daqueles que o buscam. Posso ouvir um amém? Amém? Vamos orar? Vamos ficar de pé para orar? Eles estão-se a portar bem. Tranquilo. Glória a Deus. Você sabe qual é um dos maiores milagres de Jesus? Não é a cura de cegos, não é a cura de um homem que tinha uma mão mirrada, não é a mulher do fluxo de sangue, que eu hei de falar um destes dias. Tenho algo muito bom de Deus para vos explicar sobre esse episódio. Não é a cura da sogra de Pedro, não é a multiplicação dos pães, foram 2 vezes. Numa delas só homens eram 5.000, fora mulheres e crianças. Foi aproximadamente 15.000 pessoas. Imagine 15.000 pessoas a comerem pão e peixe assado. Um dos maiores milagres de Jesus foi quando ele disse assim a Nicodemos: é-te necessário nascer de novo. É lindo. Um homem velho de barbas compridas, sumo sacerdote, olhou para Jesus e disse: eu com esta idade tenho que voltar à barriga da minha mãe. Olha, eu com este tamanho voltar à barriga da minha mãe. Vai lembrar o Jô Soares é que dizia: e eu pensar que nasci dessa mulher, eu vinha deste tamanho, assim pequenininho.
É um dos maiores milagres que Jesus provocou ali naquela noite. Parece que não aconteceu nada, mas Ele entregou aquela vida dele. Ele transformou-se totalmente. Com frutos. Pelos frutos conhecereis, não é? João 15, pelos frutos conhecereis. O primeiro grande fruto foi quando o Sinédrio se reuniu e ele disse assim: espera aí, então mas já estamos a julgar este? Porquê é que estamos a julgá-lo? Como é que nós costumamos fazer as coisas? Não costumamos deixar tudo nas mãos de Deus? E o que for de Deus é e o que não for há de cair? Então façam o mesmo com este. Logo aí era a voz dissonante de todos os outros. Assim é o salvo no meio dos ímpios. A voz que está fora de tom. A voz que vai contra o pensamento e contra o rio. Nós vamos sempre contra a correnteza. Sempre. E quando o mundo diz viva o aborto, a gente diz não ao aborto. Sim à vida. Enquanto o mundo diz homossexuais, gays e lésbicas e com força, a gente diz não senhor, não foi isso que Deus estabeleceu. E quando o mundo diz a política é que é a salvação, a gente diz Jesus é que é a salvação. Ok? E depois a prova final foi quando Jesus foi morto na cruz do Calvário. Ele podia-se ter retirado, escondia-se. Nunca ninguém saberia que ele tinha estado com Jesus. Mas não. Foi e pagou o sepulcro. Mandou que o seu corpo fosse tratado como de um rei. Estava lá no momento em que o corpo dele, de Jesus, foi enfaixado. Deu a cara, correndo o risco de ser expulso do Sinédrio. Ou seja, já se estava a marimbar para a religião tradicional. Ele queria nascer de novo. Ele viu a água da vida. Ele viu o pão da vida. Feche os seus olhos. Deixe-me orar eu. Senhor, nesta noite, obrigado pela Tua Palavra. Obrigado pelo tempo de louvor que tivemos, pela comunhão. Obrigado, Senhor, por este bocadinho que nos deu ânimo e força e que nos deu luz para os nossos olhos. Eu creio, Senhor. Como Teu servo, eu te quero agradecer por mais esta oportunidade de poder ministrar a Tua Palavra. Quero te agradecer, Senhor, por aquilo que Tu estás a fazer no nosso meio, que ainda vais fazer. Abençoamos, Senhor, em nome de Jesus, o dia da manhã em Évora e o dia de domingo aqui, para a Tua glória. Que esta casa esteja cheia, Senhor, e em Évora também, não para a glória dos homens, mas para a Tua eterna glória, porque só Tu mereces, Senhor. E nesta noite, conduz-nos até casa em paz e segurança, guia-nos, Senhor, debaixo das Tuas mãos, que os Teus santos anjos possam estar ao nosso redor, suprindo toda a necessidade, Senhor, como é a Tua obra, como é a Tua ordem, como é a Tua palavra. Em nome de Jesus, dá-nos uma noite descansada, retemperadora, e para que amanhã possamos glorificar o Teu nome, Senhor, em nome de Jesus. E todos dizem comigo? Amém. Glória a Deus.